E aí, cambada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Então, hoje eu tô aqui no canal Deus Me Livre para trazer esse pós-jogo do jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro goleou o Novo Horizontino por 4-1. E por que eu tô fazendo isso? A gente tá testando novos formatos para a gente também alavancar o nosso canal aqui no Deus Me Livre. E eu achei interessante poder fazer esse pós-jogo rapidinho, não nada muito longo, sem edição, na conversa mesmo, para a gente conversar sobre como foi a partida, como foi o jogo. Hoje o jogo foi fora de casa, mas eu pretendo, se o conteúdo der certo, se vocês gostarem, então eu já peço aí, se vocês comentem aí embaixo aí, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês acham legal eu fazer esse tipo de conteúdo, porque se a galera gostar, se todo mundo apoiar, eu continuo trazendo esse tipo de pós-jogo e pretendo fazer isso a partir também dos jogos do Mineirão, né? Até por isso que é sem edição, para eu poder fazer isso com mais tranquilidade, acaba a partida, faço a zona mista, faço o coletivo do Pesolano e aí gravo um pós-jogo aqui e subo aqui pro canal pra gente conversar, trocar ideia. Então, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Se eu parar aqui agora, vocês me verem olhando pro lado, alguma coisa assim, é porque eu tô com o computador aberto aqui, tem algumas coisas que eu anotei ali pra eu não esquecer também. Mas, então, já deixa o like aí, quem gostar, se quiser esperar o vídeo acabar pra poder dar o like também, sem problema nenhum. E a gente vai conversando aqui. Sobre o jogo em si, né, uma das coisas que eu mais achei interessantes e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o fato do Cruzeiro manter esse padrão, né? O Cruzeiro, apesar de não estar com um time 100%, time que a gente se acostumou a ver na Série B e vinha de alguns tropeços, é um time que mantém o padrão. O Pesolano mantém a linha de 3, o Pesolano joga com alas muito abertos, com alas muito ofensivos, e isso é muito interessante de ver. Eu gostei bastante da partida do Cipriano hoje, ele já precisava de mostrar há algum tempo, eu acho que esse jogo foi um jogo que ele mostrou bastante. Ele correu muito na lateral, ele tabelou muito com o Bidu, ele correu muito pelo meio. É claro que o jogo em si, né, começou com aquela pressão do Novo Horizontino, um golaço, aliás, foi um jogo de golaço, então tem toda essa questão também, né? Foi um jogo em que o Cruzeiro saiu atrás e precisou de correr muito para buscar o placar. E a gente via que os jogadores que estavam em campo, eles queriam mostrar esse resultado, eles queriam mostrar trabalho. Isso é uma prova de que os resultados passados estavam incomodando também o elenco, né? Não é um incômodo que fica restrito ao Pesolano. Então, isso é legal de ver. Eu gostei da forma como o Cruzeiro buscou o resultado. Obviamente, parte muito do adversário. O Novo Horizontino sentou cedo demais no 1-0 que tinha, achando que ia conseguir segurar. E o Cruzeiro, mesmo com esse time misto, mostrou que ter um padrão, ter essa pressão faz a diferença. Então eu gostei bastante disso, isso foi bem legal. Ver jogadores que não vinham atuando, mantendo o que se espera de um time que joga da forma como o Pesolano propõe o time jogar. Então, ponto positivo, eu acho muito válido. E uma coisa legal também, que eu consegui identificar nesse jogo, é essa presença diária dos volantes, né? O William Oliveira foi um cara que fez muito isso quando ele estava bem, principalmente no começo do campeonato, quando ele vinha, né, tendo essa sequência titular até a lesão dele. Ele sempre foi um cara que pisou muito na área para tentar fazer esse elemento surpresa. E hoje quem fez isso foi o Pedro Castro, né? Foi ele que apareceu lá, num passe de cabeça do Cipriano, inclusive. E isso é uma jogada muito legal, eu gosto muito de ver isso no futebol de forma geral, quando o volante ele aparece na área como elemento surpresa. Tem times icônicos que o volante faz isso. No próprio Cruzeiro a gente já viu muito isso acontecer. Então eu achei fantástico que isso aconteceu de fato. É uma característica muito forte do Pedro Castro, né? Eu até tuitei isso na hora, no Twitter mesmo, eu cheguei lá e pá, não, ele fazia isso no Botafogo, que legal ver ele fazendo isso no Cruzeiro. Não sei se permanece para a temporada que vem, é uma das indefinições desse elenco, né? Mas, e aí eu faço uma ressalvazinha aí, que o William Oliveira fez uma boa partida, ele não vinha de boas partidas, mas essa foi uma boa partida do William Oliveira, eu gostei muito dele, não é pelo gol, é pela forma como ele joga, como ele protege a zaga, como ele também pisa na área para ser um elemento surpresa, hoje menos, né, porque o Pedro Castro estava fazendo essa função, mas eu achei muito legal isso, eu acho que isso é uma jogada que ajuda muito quando o Cruzeiro está apertado, quando o time precisa de buscar o resultado principalmente. As luzes aqui são malucas, tá, gente? Vai acostumando. Falei que é sem edição, vai com essas loucuras mesmo, se cachorro latir, criança chorar aí, vocês já ficam sabendo. E nisso, inclusive, falando do William Oliveira, uma das coisas que eu não entendi, né, na montagem do elenco, que a gente já sabe que ele não fica para o ano que vem.
e que o Cruzeiro renovou com o Machado. Eu entendo o porquê que o Pesolano gosta do Machado, o que o Machado entrega, mas eu não entendo não ter o William Oliveira. Eu acho que ambos, William Oliveira e Machado, não são jogadores que a gente pode confiar para um time de primeira divisão. Não só aqueles titulares incontestáveis, eles também devem muito à primeira divisão, mas eu acho que num todo o William Oliveira entregou mais que o Machado durante a temporada. Tanto em técnica, em qualidade técnica, quanto em entrega também, em disposição. É um cara muito de grupo, ele sempre falou, a gente que entrevista ele muito e vê muito, ele é um cara muito de grupo. Então, assim, eu não entendi a escolha de ficar com o Machado e não ficar com o William Oliveira. Eu acho que se tivesse que escolher entre um dos dois, eu obviamente escolheria o William Oliveira, mas não ter o William Oliveira eu achei estranho de verdade, porque eu acho que caberia, não sei como em questões de negociações, né? Obviamente o Cruzeiro sabe onde o calo aperta, então essas questões financeiras não estão aqui nessa discussão, eu estou trazendo exclusivamente para o futebol. O Cruzeiro que depois que empatou não diminuiu o ritmo, isso também foi bem legal de ver. Então assim, o Cruzeiro podia ter sentado no empate, é fora de casa, já atingimos os objetivos da temporada, não precisamos correr tanto, não, os caras continuaram correndo. Isso foi muito, muito legal mesmo, tanto que a virada veio praticamente depois do empate, né? Um golaço do William Oliveira, e o Cruzeiro continuou em cima, e aí obviamente vai diminuindo, né? Você tá ganhando, o outro time começa a correr mais, você tem que mais se posicionar defensivamente, mas eu achei muito legal mesmo essa questão tática, ver alguns jogadores ganhando uma minutagem interessante. O próprio Pedro Castro é um cara que a gente achou no começo da temporada que ele ia chegar e assumir a posição, porque ele fez uma boa campanha no Botafogo ano passado e ele não conseguiu mostrar isso aqui. E eu acho que até em alguns momentos ele conseguiu, ele foi acionado ali num segundo tempo, alguma coisa assim, e não comprometeu e talvez pudesse entregar mais. Mas eu também entendo o fato dele não, né, dele perder espaço em algumas posições. O Pesolano não gosta de jogadores que têm um pouco mais de mobilidade não é tanto a dele, defensivo e tal. E infelizmente a gente, sem poder acompanhar os treinos também, fica um pouco restrito ao que a gente vê em campo. Então isso é um problema muito grande. Teve um lance absurdo no jogo, né? Que foi o carrinho do Lucas Oliveira, que se não tivesse impedido, obviamente ele seria expulso, porque ele atinge o jogador por trás, isso aí é claro, nítido. Agora, para que o juiz foi chamado ao VAR se existia impedimento, né? Se tem um impedimento antes, o que tem depois não vale. Então, assim, tá, beleza, podia ser um caso de agressão, mas claramente não foi. Os próprios jogadores, enfim, achei estranho, né? Mas a arbitragem brasileira, a gente ignora algumas coisas, a gente deixa passar. Sobre algumas coisas que eu vi, especialmente dos meninos que entraram, eu vejo uma disposição muito grande do Ageu quando ele é acionado, porque ele está no último ano de sub-20. Então ele é um cara que aproveita. O Xavier, por exemplo, ainda tem mais alguns anos de base, ele está sendo aproveitado. Eu achei que ele foi melhor nas últimas partidas do que nessa, essa eu achei ele um pouco disperso. Mas o Ageu, por exemplo, é o tipo de cara que eu realmente esperava que ele entregasse mais, mas eu acho que ele merece mais oportunidades, né? Eu acho que ele é o cara que ele vai crescer muito, ele tem muita qualidade desde a base, se fala muito nele, ele já recebeu sondagem de outros grandes clubes brasileiros. Então, assim, acho sim que é um jovem muito promissor para o meio de campo. Eu lembro dele na Copinha, ele foi muito bem, e diversas vezes que ele entrou ele foi bem também. No Campeonato Mineiro, se eu não me engano, um 3-0 contra o Tombense, ele foi muito bem. Então, eu acho legal. A estreia do Juan é um zagueiro também. Inclusive, acho que o Pesolano testou muita gente na zaga essa temporada, né? Ele testou o Pedrão, ele chegou a usar o Everton, agora o Juan. Então, eles estão observando mesmo como é o comportamento desses meninos. A zaga é uma posição que o Cruzeiro ele contratou agora o Neres, mas vai precisar de algumas coisas, né? A estreia do Gabriel Mesquita também, eu achei que ele foi bem, achei que ele foi muito bem na estreia dele. Não acho que o gol foi... Eu até vi algumas pessoas falando que o gol foi culpa dele, que ele estava mal posicionado e tal, mas eu acho que um chute daquele ali, goleiro nenhum pega, foi na gaveta, foi um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito que eu vi nessa Série B. Apesar de que o do William Oliveira também foi um golaço. E o gol do William Oliveira no primeiro turno também contra o Náutico, né, que foi uma cobertura, garantiu a vitória do Cruzeiro na 7ª rodada, foi outro golaço. Mas o gol do Danielzinho, camisa 8 do Novo Horizontino, foi fantástico. Então, assim, acho que o Gabriel Mesquita foi bem, ele
lidar com um goleiro novo, uma zaga nova é complicado, tem que ter muita comunicação, zaga e goleiro é uma coisa que tem que ter um entrosamento, e esse time obviamente não tinha. O Luiz Felipe também para mim foi um dos destaques, ele apareceu bem. Um dos exemplos dessa questão de entrosamento foi um passe que ele deu para trás, que foi meio errado, o Gabriel teve que sair. Então assim, eu achei que no todo o time foi bem. É claro que não foi perfeito, é claro que teve problemas, é claro que o entrosamento pesa, é claro que, enfim, todas essas situações de o time já estar acomodado, né? Subiu, já é campeão, não tem que dar a vida, não tem que botar pé em dividida para se machucar. Isso acontece, faz parte, mas o time mostrou vontade, o time mostrou intensidade, né? Tanto falado pelo Pesolano, e acho que isso vale. E é isso que a torcida também quer ver no último jogo contra o CSA. Tem todo aquele contexto, tem todo o misticismo, né? Vamos derrubar o CSA, a torcida do Cruzeiro quer ver o CSA sendo rebaixada, né? Por causa, desde 2019, enfim. Mas eu acho que isso não vai pesar tanto, o que vai pesar mesmo é a vontade dos jogadores de fazer bonito, de ir ao Mineirão com o Ronaldo assistindo, levantando a taça e ganhando para fechar a temporada, uma temporada tão bacana como foi essa do Cruzeiro, onde tudo foi conquistado e tudo foi conseguido com muito suor. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. O segundo tempo do jogo, apesar dos 2 gols, né, teve o gol do Bidu, que foi uma jogadaça do próprio Bidu, deixando a bola passar, o Rodolfo dando um passe maravilhoso. O gol do Jajá também foi uma construção de jogada muito bonita, contra-golpe. Só que o segundo tempo foi uma pelada, a verdade é essa, né? O Novo Horizontino se lançou com tudo no ataque, precisava do resultado a qualquer jeito. O Cruzeiro se defendeu como pôde, buscou os contra-ataques e teve muito lance feio, muito passe errado. Aí começou a pesar a perna de um, perna de outro. O segundo tempo foi bem difícil de assistir, mas o Cruzeiro achou 2 gols no meio dessa pelada e não levou gols muito por causa da falta de competência técnica do Novo Horizontino, que chegou, teve boas oportunidades, e nessa que eu volto a destacar o Gabriel Mesquita, em várias ele foi o goleiro que fez a defesa, que fechou, que segurou a bola, em outras espalmou meio estabanado ali, mas acontece, 1 ano sem jogar. Mas é isso, eu acho que foi legal. Já estamos chegando aqui já para os 13, 14 minutos de vídeo, eu não vou me alongar tanto, porque como eu falei, vai ser um vídeo sem edição, sem cortes. É só mesmo para dar uma movimentada no canal e para saber se vocês gostam disso. Se vocês gostarem, a partir do próximo jogo, já contra o CSA, eu começo a fazer esse pós-jogo direto do Mineirão, já subo o canal Deus Me Dibre, e aí a gente vai conversando. Eu pego, por exemplo, os comentários, as perguntas desse vídeo para responder em outros vídeos, se forem o caso, e eu deixo com vocês aí, para vocês me darem esse feedback aí. De qualquer forma, já peço para quem não for inscrito se inscrever no canal Deus Me Dibre, isso é muito importante pra gente continuar crescendo, a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Para deixar o like também no vídeo se gostou, se não gostou também pode comentar, pode me xingar aí, eu não tenho problema com isso não. Tamo junto de qualquer coisa. E não deixe de acessar o site, sempre atualizado com notícia, o pós-jogo escrito tá lá no site, tudo certinho. Daqui a pouco sai a coletiva do Pesolano também, então é isso, mas... Se vocês gostaram, a gente vai conversando, vai deixando nos comentários aí, eu também vou lendo, vou respondendo. Se eu achar que vale vídeo, eu ligo o celular e gravo uma resposta de alguma coisa. Mas é isso, beleza, galera? Valeu, um abraço, até mais, cambada.